Muito obrigada. Bom dia a todos. Muita gratidão em receber aqui todos vocês. Todos vocês estão me vendo, me ouvindo aí no fundo? Perfeitos. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Sejam muito bem-vindos, né? Tenho aqui a responsabilidade de fazer com que vocês voltem. E muito bem-vindo para quem está assistindo também. Queria agradecer a toda a espiritualidade que já preparou a casa desde as primeiras horas do dia para que a gente pudesse chegar aqui e encontrar Jesus. E hoje nós vamos falar desse tema que se chama fé, força espiritual. Se a gente for lá no dicionário, a gente não vai encontrar esse significado, porque esse significado é uma ressignificação. É quando a gente conhece algo e a gente dá um novo significado para isso, que é a doutrina espírita que dá à fé essa conexão, essa conotação, esse sentido de uma força espiritual que existe dentro de cada um de nós. E para a gente começar, a gente precisa entender um pouco sobre o próprio sentido disso. Então, o que é a fé? Ela vem do latim fidelitas, que significa adesão, fidelidade, verdade. Então, ela é algo que só pode ser verdadeiro. É uma convicção. Então, eu acredito profundamente naquilo que eu estou sentindo, naquilo que os meus olhos não podem ver, naquilo que a espiritualidade me convida a conhecer. É um conjunto de ideias e crenças ligadas a alguma religião, a doutrina. Lembrando que a palavra religião, ela significa religação com Deus, que já está dentro de mim. Então, eu me religo ao Criador. É uma fidelidade a algum compromisso, a alguma promessa. E depois a gente vai falar melhor sobre isso. A confirmação de algum fato, a comprovação, a validação, a credibilidade que eu levo a algo que aconteceu. E a veracidade. Ou seja, todo o sentido lá do dicionário me leva a dizer que a fé, ela só existe se ela é verdadeira. Tudo bem até aqui? E aí, Kardec, quando ele traz o estudo do Evangelho, ele vai dizer o seguinte: existem tipos de fé. Existe a fé cega, que é aquela que eu simplesmente acredito, simplesmente faço. É aquela que não vem através de um estudo, através de uma reflexão. E tem a fé raciocinada, que vem junto com a lógica, junto com a ciência. A fé cega, ela impõe: você precisa tomar passe. A fé raciocinada vai dizer: eu tomo passe porque o passe é um tratamento espiritual através de médiums que doam energia, através da imposição de mãos, que existe uma energia ali magnética através da qual a espiritualidade vai trabalhar. E se eu estiver com o meu pensamento receptivo e a minha fé verdadeira, esse tratamento pode me curar através da minha fé. Então, qual que é a diferença aqui? Na fé cega eu faço por fazer. Na fé raciocinada eu reflito, eu repenso, eu estudo, eu entendo a causa das coisas, a origem, eu entendo a transparência do processo. E essa fé raciocinada, ela é questionadora. Ela me leva a estudar o Espiritismo e, através do estudo, entender a causa de todas as minhas aflições, de todas as minhas dificuldades. E ela me leva à prática, porque essa fé, ela é tão contagiante, ela é tão verdadeira, que eu saio do lugar de só pedir e passo ao lugar de oferecer, de me doar, de querer ajudar. E a fé raciocinada, ela só vai existir se ela estiver apoiada nos fatos. A criatura crê porque ela tem certeza.
E ninguém tem certeza se não compreendeu. E a compreensão dessa fé, ela passa pelo sentir. Ela passa por eu vivenciar essa experiência que é única, que é individual. Todos tomam passe, mas quais de nós senta ali e tem ali a confiança, a entrega àquele momento? Qual de nós limpa o nosso pensamento das preocupações da vida para poder entrar com qualidade ali naquela energia que está sendo doada? Qual de nós sente verdadeiramente a energia da espiritualidade sobre nós, com o nosso coração tranquilo e pedindo a Deus que aquela energia faça o melhor de nós? Essa é a fé inabalável, que só pode existir porque encara de frente a razão, encara de frente o raciocínio, em todas as épocas da humanidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E aí, para falar de fé, eu preciso trazer um exemplo. Jesus, tem muitos, né? Então, eu vou passar um videozinho aqui para poder a gente refletir um pouquinho sobre essa questão da fé e de como a gente pode encarar ela de acordo com as nossas dificuldades. Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos. Fui muito doente fisicamente. Fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim. Eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem: "Ih, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda." Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar? Nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia é toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingote, que faria agora 67 anos. Faria. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporal. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse: "Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer." Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades. E esperança é um impulso que nós temos de prosseguir,
mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. Foi a primeira mulher que começou a defender a questão da paralisia no Brasil, né? Então, para a gente ter a noção de como ela chegou a uma idade avançada e quais foram as dificuldades que ela passou, que são as montanhas da nossa vida. Quando lá no Evangelho diz a fé que remove montanhas, é a própria fé que remove as dificuldades, que remove os problemas, que faz com que a gente tire uma força de onde às vezes a gente não tem para explicar os fenômenos da fé. E aí, lembra que eu estava falando do passe espiritual? O passe espiritual, hoje, ele é reconhecido pelo sistema de saúde como algo que pode se aliar ao tratamento de pessoas com câncer, de pessoas nas mais variadas condições de saúde. Mas no que o passe espiritual pode ajudar eu que estou aqui hoje e eu estou passando por um problema na minha vida desafiador, um problema às vezes na minha casa, no meu trabalho, um problema às vezes na minha vida afetiva, na minha vida como um todo, algo que está me desestabilizando e está fazendo com que essa fé fique um pouquinho abalada. A gente estava falando aqui da fé como uma inabalável, mas o que eu posso fazer para que eu chegue nessa fé inabalável? Não precisa não, pode deixar que eu me vire aqui. Lá em Minas Gerais, foi feito um estudo para poder avaliar os efeitos do passe espiritual para tratar a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro. Eu estou num desespero interno tão profundo que eu não consigo vivenciar o presente. O futuro me traz dor. A incerteza do que vai acontecer amanhã me traz essa angústia, essa ansiedade, essa falta de respiração. E aí, lá em Bauru e Marília, os médicos pesquisaram como que o passe espírita ele pode ajudar a tratar essa ansiedade. Porque quando eu tiro o foco do excesso do futuro e do que vai acontecer amanhã, e eu começo a pensar no que eu estou fazendo hoje que pode melhorar o meu amanhã. Por exemplo, eu estou ansiosa por algum problema que eu não posso resolver. Mas será que eu estou fazendo adequadamente o meu momento de prece? Que eu estou trabalhando junto com a espiritualidade? Lá na Casa Espírita me convidou a fazer um tratamento espiritual, a retornar neste tratamento, a fazer visitas ao atendimento fraterno. E será que eu estou cooperando para que a espiritualidade possa me ajudar? Será que eu estou fazendo a prece do perdão para aquela pessoa que no momento está dificultando a minha vida, que está causando essa ansiedade? Então, os médicos
médicos da Terra, tá, gente, da Associação Espírita de Botucatu, foram estudar cientificamente o passe. E olha só o que eles descobriram. Eles pegaram um grupo de voluntários que dão passe e estudam numa casa espírita, e eles pegaram um outro grupo que não dá passe na casa espírita, que são pessoas que nada entendiam sobre o passe. E aí, eles colocaram esses dois grupos para aplicar o passe em pessoas que foram diagnosticadas com ansiedade. E olha só o que aconteceu. O resultado foi surpreendente. Primeiro, esses dois grupos, eles eram introduzidos a uma preparação. Então, eles faziam preces, independente da religião, e eles escutavam uma música clássica, uma música tranquila, para poder se preparar para este momento do passe. E então, 50 pessoas tomaram passe. Dessas 50, 23 receberam o passe que foi aplicado pelos trabalhadores espíritas. E outros 27 receberam o passe simples, que era como se fosse aquele estudo de medicina, em que algumas pessoas tomam a pílula do remédio e outras tomam uma pílula que a base seria um açúcar, por exemplo. E aí, essas 27 pessoas que não receberam o passe tradicional, que é o passe da casa espírita, o que será que aconteceu com elas? Dessas 50 pessoas, no total, que participaram para tomar o passe e que elas tinham ansiedade, 83% desse grupo não tinha mais ansiedade, de acordo com os médicos. E 37% daquelas pessoas que não tomaram o passe espírita também não tinham mais ansiedade, de acordo com os médicos. E aí você fala assim, Aline, mas 37%, elas nem tomaram o passe espírita. Como pode elas não terem mais ansiedade? E lembra do que a gente estava falando? Pensamento e sentimento. Fé, força espiritual. Independente do passe que elas tomaram, elas acreditaram profundamente que aquela mudança dentro delas poderia acontecer. Então, por isso, seja qual for o problema que você está passando hoje, seja qual for a novela que você está vivendo, o filme que você fala é absurdo, eu nunca me imaginei numa situação dessas. E olha que eu já vivi muita coisa. Se você tiver fé, como Jesus nos convidou, a sua fé pode curar qualquer situação da sua vida. E o primeiro passo, quem dá só pode ser você. Porque a casa espírita está aqui para nos acolher e para trabalhar em nós. Mas este trabalho só acontece com a nossa permissão. Só acontece com a nossa dedicação, com a nossa crença. A gente acredita em tantas coisas no mundo lá fora, coisas até que nem são cientificamente comprovadas. A gente acredita. E por que a gente não pode acreditar que uma mudança pode começar dentro da gente? E ainda, eles pegaram um segundo caso. Saiu lá no site do Ministério da Saúde, essa notícia. Espiritualidade, como ela ajuda na recuperação de pacientes. Eles pegaram um caso de uma senhora que tinha a doença de Crohn e câncer no rim. E a doença de Crohn, ela também é conhecida como síndrome do intestino irritável. A dona Neuza já deve ter atendido alguém nessa condição, e a gente já passou alguns casos aqui na casa. Gente, é uma condição terrível, porque a pessoa ela não consegue se alimentar, ela tem muita fraqueza, o intestino dela não para, é muito difícil. E aí o médico que estava avaliando o caso dela, que ele era espírita, ele falou o seguinte: a gente tem que operar urgentemente o seu câncer, mas a gente tem um impedimento. Você está
totalmente desequilibrada psicologicamente. Você está traumatizada, você está com medo. Então, vamos fazer uma opção. Vamos fazer algumas sessões de Reiki, a acupuntura e a terapia, né, que é com a psicóloga. E aí, depois dessas sessões de passe, da acupuntura e da psicoterapia com a psicóloga, as doenças que elas sentiam foram controladas. Não é que curou, foram controladas, porque cada um de nós passa por aquilo que a gente tem que passar para a nossa evolução. E aí o médico, que é o Dr. José Genilson Ribeiro, ele é doutor em medicina pela Universidade Estadual do Rio, e ele também é chefe, cirurgião geral, especializado também nessa faculdade, onde ele dá aulas sobre medicina e espiritualidade. Ele falou o seguinte: não podemos separar a mente do corpo, esquecendo de analisar em um tratamento as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos instintos, como a raiva, por exemplo. Se a gente guarda mágoa, frustrações, ou se vivemos em um ambiente altamente estressante, com muitos conflitos, esses problemas que começam aqui, psico, na mente, psique, espirituais, eles começam na mente e impregnam no espírito. Eles vão interferir no funcionamento do nosso corpo físico. E isso André Luiz já dizia lá em Nosso Lar, que não dá para separar a mente do corpo. E no dia que os médicos avaliarem também a parte espiritual, os tratamentos serão mais efetivos. Então, eu convido vocês a refletir um pouco mais sobre como está a sua fé. Será que você está fazendo as coisas simplesmente por fazer e esperando algo acontecer na sua vida? Ou será que você está se dedicando para que essa transformação aconteça? Porque lá no capítulo 19, o Evangelho é bem claro. Ele fala o seguinte: o poder da fé. É certo que, no bom sentido, a fé é a confiança nas próprias forças e torna-nos capazes de realizar as coisas materiais que a gente ainda não pode fazer quando nós duvidamos de nós mesmos. Então, aonde está a sua dúvida? Do que você tem duvidado dentro de você? E ele ainda vai falar sobre a fé vacilante, que produz essas dúvidas, essas incertezas, em que se aproveitam os adversários que devemos combater. Nós falamos tanto dos espíritos, olhamos tanto os espíritos como nossos inimigos, mas aí a fé vem lembrar que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando a gente não faz a prece, quando a gente não faz o tratamento espiritual direitinho, quando a gente espera que a casa espírita faça o que a gente precisa fazer. Quando nós desejamos que aconteça quase um milagre, sem que a gente abra o nosso coração e a nossa mente para essa mudança. Porque ou a gente muda ou nada vai mudar. Ou a gente muda ou a gente muda. Se não for pelo amor, pela fé, pela esperança e pela caridade, vai ser pela dor, por uma doença, por uma perda. E aí nós vamos sofrer muito mais. E o Evangelho ainda vai falar o seguinte, que a fé raciocinada se apoia na lógica e que a fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa. Então não basta crer, tem que fazer. Se você, através da espiritualidade, melhorou 25%, você já pode fazer alguma coisa para melhorar 25% a vida de alguém. Porque você sabe o sofrimento que esse alguém está passando, você sentiu na sua própria pele. E a fé é mãe de todas as virtudes, de todas as coisas boas, de todas as qualidades que nós teremos no futuro.
e ela deve se revelar atentamente pelo desenvolvimento da esperança e da caridade. E lembrando que esperança não significa esperar. Esperança significa perseverar, agir, sair do lugar, se movimentar para buscar aquilo que tanto deseja. O que você deseja? Mentalize todos os dias, com a força mais pura que você tiver dentro do seu coração. E peça para Deus que, se for te fazer mal, que afaste. Pois às vezes a gente pede tanta coisa a Deus e a gente acaba percebendo que a gente não precisava. Mas pela nossa própria teimosia, né? E aí o Evangelho vai dizer: pregai pelo exemplo da vossa fé. Que exemplos de fé você pode doar aos seus irmãos que estão lá nas ruas, lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua vizinhança? Que bons exemplos de fé você pode transmitir a eles, e pregai pelo exemplo de vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as dificuldades da vida. E aí, finalizando, a fé é humana, mas, sobretudo, ela é divina, porque o homem aplica de acordo com o seu conhecimento em relação às necessidades da terra, a fé que ele deseja construir para que ele possa ter uma vida boa no plano espiritual, para que ele possa aproveitar essa encarnação, para quando chegar no plano espiritual, ele ter alegria pelas boas obras que ele deixou. E aí tem os exemplos que a Casa Espírita nos traz. A água fluidificada. Quantos de nós faz uma prece diária e coloca a água fluidificada para poder receber esse benefício? A prece e a meditação. E aí, para meditar, a gente tem que aprender. Então, vamos, finalizando aqui a palestra, aprendendo a colocar em prática a nossa fé, a nossa esperança. E colocando em prática a nossa fé e a nossa esperança, a gente precisa praticar a caridade. Porque aí, através da caridade, nós vamos agradecer todo o bem que a gente tem recebido e todo o mal que Deus tem nos protegido. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, relaxar o corpo na cadeira e se entregar à espiritualidade sem medo. Porque, como diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me falta. E ainda que eu ande sobre o vale das sombras, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E o Senhor está contigo agora. Coloque a mão no seu coração, as duas mãos, se possível. E pensa no rosto do Mestre Jesus. Ele que nos ofereceu tantos e tantos exemplos de fé. Pensando nele, mentalize no seu corpo físico ou na sua vida o que a sua fé pode curar hoje. Vamos mentalizar. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz diz que toda prece tem uma resposta. E se esse amor que você está depositando agora, ele não chegar lá, onde pensando em Jesus, você pediu, ele vai voltar para você.
E ele vai se transformando em força, em esperança de que irá se realizar de acordo com as tuas próprias obras, de acordo com os teus passos, de acordo com a tua dedicação. E Jesus, só Ele pode limpar da sua vida tudo que atrapalha a tua fé, os vícios, as desculpas. Só Ele pode curar e fortalecer novamente essa fé que às vezes foi abatida pelas dificuldades, pelo sofrimento, pela violência, pela falta de esperança, pela falta de amor. Só Ele pode resgatar neste momento, junto com você, esse sentimento puro, esse sentimento amoroso, esse sentimento misericordioso, que não só doa a si, mas doa a todos os irmãos. E agora, ainda com a mão no seu coração, eu vou fazer uma prece para a gente finalizar. E continue pedindo, continue mentalizando aquilo que você precisa. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, pedimos-te saúde, a força, a paz e a sabedoria. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais mansos e prudentes. E que durante este dia nós podemos ver, além das aparências, os teus filhos, como tu mesmo os vês, sem julgamento. E assim, se não, ver somente o bem em cada um deles. Cerra os meus ouvidos de toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos os quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza e da tua benevolência, e que no decurso deste dia o meu amor, a minha fé e a minha esperança te revele a todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.